Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Pegando um pouco de fôlego, né? A gente fez essa passagem pela praça. Faz tempo que a gente não fazia esse processional fora da igreja. E tudo para tentarmos captar um pouco, entender um pouco a passagem que lemos do Evangelho, da entrada triunfal, e tentar conectar com a passagem da paixão. É muita emoção no dia só, né? Porque ao mesmo tempo que o povo aclama Jesus como rei, e logo após pede para crucificá-lo. O que houve entre esses dois momentos? O que deu errado em relação a tal entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Parece que alguns fatos estavam acontecendo nos bastidores dessa entrada triunfal, ou até mesmo que antecederam essa entrada triunfal para desencadear o processo de julgamento injusto que foi dado àquele homem. A sentença ainda mais era uma sentença de morte, uma morte cruel. E isso resplandeceu nisso que acabamos de ouvir, nessa encenação da paixão. Hoje a paixão de Jesus Cristo foi segundo São Mateus. Mateus deseja, em seu evangelho, fazer uma conexão, ou tentar fazer uma conexão desse evangelho com o povo judeu de então. O povo judeu não abria mão de sua tradição, dos seus costumes, para essa nova forma de falar de Jesus Cristo, de pensar a religião, de pensar como devemos servir a Deus. Mas Mateus, em seu evangelho, traz um Jesus que comunica essa mensagem, apesar de uma tamanha tradição, de tantas coisas que se colocam na religião, ele de alguma forma tenta furar esse bloqueio. Muitas vezes a religião torna-se um bloqueio em nossas vidas, irmãos e irmãs. Não conseguimos ver a essência do que é o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é uma coisa que a gente está inventando. A gente percebe durante as passagens que lemos durante toda essa quaresma sobre a vida de Jesus Cristo, essas passagens apontam justamente esse bloqueio. Quem lembra então do cego que teve dificuldade de enfrentar aquela religião que dizia que não estava interessado na cura do cego, queria saber como a religião foi driblada, a tradição foi enganada e como podia ter cura daquele cego de nascença. A gente lembra muito bem dessa passagem. Foi um conflito terrível e a religião cegava, não permitia ver o que estava por trás daquela cura daquele homem. A religião, a gente lembra muito bem, negava inclusive a autonomia. Se aquele homem não estava mais cego, que bom, ele vai poder seguir a sua vida, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, refazer a sua vida. Mas a religião, infelizmente, traz esse olhar sempre julgador, né? Sempre um olhar que demanda de nós tentativas de justificar o amor que recebemos de Deus. Não se pode justificar um amor gratuito. Se recebemos, também vamos doar. Parece que ali, em outras passagens, o Evangelho de Jesus não era muito bem aceito pelo seu próprio povo. Não havia uma recepção, nem da religião, nem dos líderes políticos, a esse Evangelho. E aos poucos, Jesus se torna uma pessoa bastante perigosa para a religião e para os políticos, os poderosos de então. A gente nunca deve pensar que o Evangelho foi algo escrito, né, como se Deus descesse, olha, escreve aí que eu estou te falando, vai ser assim, assim, assado. Não, o Evangelho expressa exatamente o contexto no qual cada palavra é construída.
Então ela não está ali à toa, né? Ela não entra ali de forma espiritual. Não, mostra um pouco dessa realidade do contexto que existia no tempo de Jesus. Contexto difícil, um contexto de opressão, opressão com as mulheres, opressão com os mais pobres, opressão por aqueles que tinham problemas físicos, né? Jogavam nele como se fosse um tabu, algo que não podia ser tocado, né? Não podia se aproximar, e Jesus vai quebrando tudo isso. Na questão política, ele quebra também, porque acaba nem se posicionando com os zelotas, né? Da luta de guerrilha, que os zelotas eram um grupo que era guerrilheiro. Jesus não entra nessa, e também não se alia aos poderosos, no sentido de se proteger e tornar o mundo tão belo na vista dos poderosos. Jesus não está. Por isso que o conflito de Jesus com esses grupos era constante. Como levar Deus e transformar aquela sociedade através desse amor de Deus. Jesus então se torna perigoso, se torna alguém que vai mudar a ordem instituída. E os planos de morte, que até hoje a gente vê esses planos, né? Como eles arquitetam a morte de pessoas que trabalham para o bem comum, que trazem questionamentos sobre por que a vida é assim, ela não podia ser diferente. Então, isso parece que incomoda as pessoas que estão ou no poder ou nas lutas de guerrilha. O Evangelho nos ensina, irmãos e irmãs, que como igreja não podemos estar de um lado e do outro, precisamos seguir Jesus nesse caminho. Muitas vezes tenso, difícil, mas que precisa encontrar um equilíbrio. Isso não significa que vamos olhar o mundo de forma indiferente, não vamos ver o mundo de forma fundamentalista, nem tampouco tão reacionária, não. O Evangelho não fala nada disso. O que estamos iniciando essa semana é justamente nos aprofundar nessa dor de Jesus. Essa dor precisamos tocar, porque se não tocamos nessa dor, não tocamos em nós mesmas. Quando pensamos na dor de Jesus, de alguma forma estamos nos identificando com a dor do Filho de Deus, da rejeição, da calúnia, das várias vezes que somos julgados de forma errada. Então sentimos a nossa humanidade pulsar dentro de nós. Precisamos ter contato. E até o fundo do poço, mergulhar nesse fundo do poço, mas também submergir, subir. Entrar no fundo do poço é entender a nossa fragilidade, entender as nossas limitações, e tantas vezes se repetem, né? Tantas vezes ela se apresenta, cada ano ela aparece ali, mas precisamos tocar nela. Ao tocar, também precisamos subir, não podemos estar mergulhados para sempre lá. A Semana Santa aponta para isso, irmãos e irmãs. Esse convite de mergulharmos nesses sofrimentos, tirarmos o nosso tempo tão sagrado, tão precioso com nossa família, nosso trabalho, mas precisamos encontrar um tempo durante a Semana Santa para estarmos na casa de Deus e refletirmos sobre esses mistérios. Porque sem Semana Santa não há Páscoa. Não existe a alegria da ressurreição se não passamos pelo caminho da cruz. Então, se pulamos esse trecho, né, da Semana Santa e caímos no domingo da ressurreição, é algo que está faltando, é algo que não nos conectou. Estamos dessintonizados, né, com essa ideia ou essa vida que Jesus tem para nos dar. Que Deus nos abençoe nesse momento e nos conceda que possamos entrar nessa Semana Santa com toda a atenção que ela merece. Amém.